E nós estamos estudando o livro de Ruth. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor. Ruth fica logo após o livro de Juízes na nossa Bíblia. No entanto, na Bíblia hebraica, o livro de Ruth fica logo após o livro de Provérbios. Provérbios termina falando da mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor excede ao de finas joias. E aí Ruth é um modelo de mulher virtuosa, como a gente viu e vai rever hoje. Ruth, nós já estudamos o capítulo 1, o capítulo 2, estamos no capítulo 3, a gente vai continuar de onde a gente parou na semana passada. E a título de introdução, eu quero falar um pouquinho sobre as coisas que nos acontecem e que sempre nos afetam. Você, depois de tudo que você viveu hoje, você se considera uma pessoa mais otimista ou mais pessimista? Pessimismo é a tendência de ver as situações por uma ótica negativa, sempre olhar o lado ruim, o lado trágico das coisas. E quem é pessimista tem mais medo do fracasso e da desgraça, né? É muito mais forte o medo do fracasso e da desgraça do que a esperança de que as coisas vão dar certo. Pergunto de novo, você é mais pessimista ou mais otimista em relação ao seu caminho, sua família, suas coisas, a sua jornada com Deus? Quando a gente olha para a história de Ruth, nos capítulos anteriores, a gente viu que Elimeleque saiu de Belém de Judá, a casa do pão, e fugiu com a sua esposa e os seus filhos para tentar a sorte em um lugar que pelo menos não tinha seca, na terra de Moabe. Mas, como diz o povo hoje, deu ruim. Ele encontrou calamidade lá. Noemi sonhava com uma vida que combinasse com o nome dela, e o nome dela significava doce, agradável. Então ela sonhava com uma vida doce e agradável, mas lá em Moabe ela perdeu o marido, e depois que os filhos casaram, eles também morreram, e agora ela não tinha filhos e nem marido, era uma viúva longe de casa, longe de todo mundo. Então um mas apareceu na vida dela também. A gente pode pensar também em Ruth. Ruth se casou com um dos filhos de Noemi, com certeza casou jovem, com o amor da sua vida, sonhando felicidade, como todo jovem quando casa, mas o marido dela morreu. Esperamos que as coisas se resolvam, mas algo acontece, é difícil, é muito difícil lidar com isso, não é verdade? Quando você foge de um problema, mas esse problema te alcança para onde você fugiu. Quando você toma uma decisão certa na sua vida, mas as coisas não caminham do jeito que você acha ou achou que deveriam caminhar. Quando você resolve mudar de vida e até mesmo recomeçar com Deus, mas não parece tão simples nem tão fácil. Quando a gente enfrenta essas adversidades, isso é um tremendo teste de paciência, de confiança em Deus. E nessa noite, nesse capítulo da história de Ruth, eu quero compartilhar contigo que Deus está presente, mesmo quando esse mas se manifesta na sua vida. Vou repetir, Deus está presente mesmo quando o mas se manifesta na sua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abre o nosso coração para que possamos ouvir a Tua voz, entender a Tua mensagem, sermos consolados no nosso coração e encorajados na nossa disposição de honrar o Senhor em tempos bons e em tempos ruins. No nome de Jesus, aqueles que concordam dizem amém. Então vamos para Ruth capítulo 3. Na semana passada, a gente leu do versículo 1 até o versículo 11, e nós vimos o encontro na eira. Finalmente você descobriu o que significa eira. Quando a gente fala fulano não tem eira nem beira, a eira você já sabe o que é. É aquele lugar onde eram colocadas as hastes de grão, né, de trigo, de cevada, de linho. E ali os animais ou as pessoas trabalhavam, né, massacrando aquilo para separar o grão da palha. Era ali que era feito. A indústria naquela época trabalhava dessa forma. Ruth foi encontrar com Boaz à noite escondida, enquanto ele dormia na sua eira. Foi isso que a gente viu no último capítulo dessa mini novela da vida real.
ela foi até ele, mas não para uma aventura sexual como muitos podem pensar. Afinal, uma moça procurando um homem na calada da noite, o que eles vão fazer? Ela não foi atrás disso, pelo contrário, ela disse assim para Boaz: estenda a aba do seu manto sobre mim, porque você é meu resgatador. E a gente resgatou pelo livro de Ezequiel que esse sinal significava que o cara iria casar com ela. Ela estava pedindo que ele a propôs em casamento, se tornasse o resgatador e o marido dela, para suscitar descendência para ele, Meleque, o seu sogro falecido, e Malom, o seu marido falecido. Era uma lei dos judeus. Aliás, duas leis: a lei do resgatador e a lei do levirato. Isso foi o que a gente viu na semana passada. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha, você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Vocês, não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Foi essa a resposta de Boaz. Vocês que entendem um pouquinho de português, diante do pedido da moça, na calada da noite: estenda a aba do seu manto sobre mim, casa comigo. Qual foi a resposta dele? Pessoal, vocês estão aqui? Qual foi a resposta dele? Não se preocupe, farei. Sim ou não? Foi sim? Foi sim. Ok, então foi sim. Estenda seu manto sobre mim, porque você é resgatador. E ele disse: farei o que me mediu, pois toda a cidade que você é uma mulher virtuosa. Eu vou passar um pouquinho para explorar esse termo, mulher virtuosa. O termo em hebraico é esse aqui, né? Pagaram 4 anos de seminário para mim, para eu gastar um pouquinho das coisas que eu aprendi lá, ok? Então, o termo é Eshet Heil. Eshet vem de Ishá, mulher. Mulher virtuosa, Eshet Heil. Esse é o termo que é usado em Provérbios 31. E é usado por Boaz para se referir a Ruth, dizendo: toda a cidade sabe que você é Eshet Heil. A mulher virtuosa, Eshet Heil. O homem rico e respeitado, Gibor Heil. Foi traduzido como rico e respeitado, mas eu queria mostrar outras traduções possíveis. A palavra Gibor, que está ali, perto daquele homem bonitão ali, eu acho que o Boaz devia ser mais ou menos assim, né? Pode ser traduzido como vigoroso, herói, guerreiro, poderoso, forte, valente. É a mesma palavra que é falada para Gideão, quando o anjo fala para ele: o Senhor é contigo, homem Gibor Heil. Gibor Heil, a mesma coisa. Essa palavra Gibor tem a ver com isso, com a pessoa valente, um guerreiro. A mesma raiz da palavra Gabriel. Olha o som, Gibor, Gabriel. Gabriel é o arcanjo que assiste diante da presença de Deus, e que inclusive foi mandado para ajudar um outro arcanjo, que estava enfrentando uma potestade, lá na região onde Daniel estava. Gabriel, um anjo poderoso, guerreiro. É a mesma raiz, essa palavra Gibor. E a outra palavra que se repete tanto para a mulher virtuosa quanto para Boaz, como sua característica, é a palavra Heil. Heil significa habilidoso, também tem um sentido de poderoso, fisicamente forte, eficiente, capacitado, qualificado, de classe superior, fora do comum, de caráter nobre. A raiz dessa palavra é muito comum para designar na Bíblia inteira a palavra exército. Pressupõe-se que um exército é um grupo, uma força de homens capacitado e treinado para agir militarmente. Um exército tem gente na melhor condição física e com treinamento de uso de armas de defesa e de ataque, e por isso eles são uma força eficiente. Vocês concordam comigo? Um exército treinado é melhor do que uma turba de gente que nunca treinou nada, porque é treinado, é capacitado, né, para poder fazer o que precisa ser feito. É da mesma raiz. Então, a palavra Gibor da raiz de Gabriel, a palavra Heil é da raiz da palavra exército. Então, nós temos aqui um casal perfeito. Nós temos uma mulher virtuosa, Eshet Heil, e nós temos um homem
forte e valente, ou rico e respeitado, como foi traduzido aqui, Gibor Heil. É um cara, uma mulher excelente com um homem excelente. É um homem esforçado, que é rico, não porque ele recebeu uma herança, não porque ele jogou na cena, mas porque ele trabalha com eficiência e capacidade, é um guerreiro. Trabalhando, ele multiplicou as suas posses, mesmo na época de escassez e de seca, que levou o seu parente Elimeleque a fugir de Belém de Judá. Ele é um cara que progrediu por suas próprias qualidades, por seu próprio esforço. O que vocês estão achando dessa história? Bonito, né? Parece que a mulher dos sonhos achou o cara dos sonhos. Eshet Heil achou o seu Gibor Heil. Parece a outra metade da maçã. História bonita. Você sabe que Ruth é uma novela, é um romance. Não vai ter batalha aqui. Não vai ter gente morrendo, né? Exceto por doença, que nem o Malon, o fraco e o doente morreram. Mas o resto está acontecendo normal, como a gente gosta, como as mulheres gostam de ver em filmes de romance. Filmes de mulher. E aí a gente continua a história. E agora eu preciso que você acompanhe. No versículo 12, a primeira palavra, vocês que leem. Mas. Qual tinha sido a resposta dele para o pedido dela? Sim. Versículo posterior, mas. Embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. E aí a gente começa com o maldito mais. Que eu já falei algumas vezes aqui, vocês já captaram que vocês são espertos. A gente começa a fazer as coisas certas, a gente sonha e de repente, mas. Vou dar um exemplo, nada a ver. Um grupo de amigos, numa cidade aqui do sul, chamada Hamburgo, fez um bolão na Mega Sena. 35 apostas de R$11. Levaram a sorte. Acertaram as dezenas. Cada um dos 35 amigos iria receber R$1.500.000. Eu usei o verbo no futuro do pretérito. Iria receber, porque, mas, né? A funcionária da lotérica esqueceu de registrar as apostas. Está rolando na justiça até hoje. Eles ganharam R$1.500.000, mas... E o mas veio e estragou com toda a alegria deles. Parece isso. Ruth é viúva. Está com a sua sogra viúva. As duas não têm terra. As duas não têm nada. Elas estão dependendo do favor dos outros para poder sobreviver e ter alguma coisa para comer. Felizmente encontraram Boaz, um homem generoso, que ajudou Ruth, de maneira que ela conseguiu juntar não só o que era suficiente para um dia, mas para várias semanas, e ela continuou indo no campo de Boaz durante toda a colheita da cevada e do trigo. 3 meses, não passaram necessidade, mas agora acabou a colheita. O trabalho não é mais no campo, o trabalho é na eira, debulhando para vender aquilo. E aonde que ela vai conseguir grão? Então nós olhamos para essa mulher que está numa situação terrível, e a sogra dela falou, esse Boaz é um homem bom, você vai fazer assim, assim, assado. Ela seguiu as instruções, foi lá, se apresentou para o rapaz, eu sou Ruth, você é meu resgatador, eu escolhi você. Estenda a aba sobre mim, casa comigo, resgate a terra do meu sogro falecido. E parece que tudo vai dar certo, porque agora ela que não tinha ninguém, pode se tornar a esposa de um homem rico. Coitada da minha esposa, não sei se um dia ela sonhou com isso, né? Mas fora do padrão, difícil de encontrar um assim. E aí aparece esse mas. Ele diz que há outro homem mais próximo. Nós estamos falando aqui da lei do Goel, ou lei do resgatador. Se você tem curiosidade, gosta de entender da Bíblia, quer lembrar aonde está escrito isso na lei, vá para Levítico, capítulo 25, do versículo 48 até o versículo 50, e lá explica que caso alguém se tornasse pobre e precisasse vender suas terras, ou precisasse se vender como mão de obra para poder sobreviver trabalhando para outra pessoa,
O que poderia ser feito é que um parente próximo, e aí tem a ordem, né? Um tio, um primo ou outro parente próximo poderia intervir e comprar a terra de volta e comprar a pessoa para a liberdade pagando o preço. Mas como que isso, comprar uma pessoa ou comprar uma terra? Naquela época, a terra era designada para um clã, para uma família, mas durante 49 anos, eles podiam fazer tudo o que eles quisessem com a terra, mas às vezes os negócios davam errado, e a pessoa se via em apuros, então o que ele fazia? Ele vendia a terra. Só que a terra não ia ficar definitivamente com o outro proprietário, porque quando chegasse o ano do jubileu, a terra voltava para a família de origem. Então eles não vendiam a terra, eles vendiam o uso da terra até o próximo ano do jubileu. Era contada quantas colheitas teriam até o ano do jubileu, e era esse o preço de uso da terra até aquele período. Certo, Cícero? Acompanhou? Então eles venderam, não tem mais. Voltaram para lá, acabou a fome, mas eles não têm onde plantar, elas não têm como se sustentar, a terra está com o cara que tem usufruto. Um parente próximo poderia vir, tem o direito de fazer a conta de quantos anos falta, pagar as colheitas restantes, e recobrar a terra para ela plantar, para eles plantarem na terra e colher o resultado da plantação. Então, há um parente mais próximo. Eles seguiam uma ordem. Essa ordem está expressa em Levítico 25:48. Tio, primo ou outro parente. Pelo jeito, eu não acredito que Boaz é mentiroso. Ele não é esse parente mais próximo. Alguém tem o direito e a responsabilidade de fazer isso antes dele. Antes dele. Boaz prometeu atender o pedido de Ruth, mas no fim não depende só dele. Eu caso com você, mas não depende só de mim. E aí parece que a história com final feliz está ameaçada e a princesa pode não terminar com o príncipe, afinal de contas. Estão gostando da história, meninada? É que vocês já conhecem o final, né? Deixa eu só ver uma coisa. Quem conhece a história de Ruth até o final? Só para saber quem é, que já sabe. Quase todo mundo. Quem não conhece está ouvindo essa história pela primeira vez com tantos detalhes. Não sabe o que vai acontecer. Levanta a mão só para saber. Obrigado. Tem um ali. Você vai gostar do final. Mais alguém? Não conhece, nunca vi. Oh. Legal. Vai ser gostoso ver a reação de vocês, quando chegar no final. Então, olha como as coisas estão se desenrolando. Quem está ouvindo essa história pela primeira vez, poxa, parecia que estava dando certo. Ele falou sim, no versículo posterior, mas, o que vai ser? O mas trouxe uma possibilidade que ninguém deseja. Esse mas trouxe uma adversidade inesperada. E eu pergunto para você, e agora, José? E agora, Maria? O que fazer numa situação assim? Você no lugar de Ruth, você no lugar de Boaz, o que você faria? O que um cristão, uma pessoa temente a Deus, deve fazer e o que não deve fazer? Quando você quer fazer o certo, mas não depende só de você e parece que não vai dar certo de qualquer jeito, porque as coisas não estão se desenhando para serem solucionadas do jeito que você espera. O que fazer, o que não fazer? Eu vou responder essa pergunta para vocês. Geralmente, quando a gente perde de perspectiva que nós estamos diante de Deus, nós podemos enfrentar as adversidades por conta dos nossos próprios anseios, desejos e medos, e aí nós podemos errar. Toda adversidade que você enfrenta diante de Deus, Ele está vendo. Algumas meninas aqui da igreja estão empenhadas em conseguir carteira de motorista. E para conseguir a carteira de motorista precisa passar? E aí? Como é que o coração fica? Como é que a mente fica? Como é que o corpo fica? Se a gente se esquece da perspectiva de que Deus assiste, de que Deus está olhando, nós podemos errar. Por exemplo, voltando para a história de Ruth com Boaz, ele diz, tem um parente mais próximo, tem outro homem na história, tem outro homem na jogada. Eu pergunto, será que esse homem sabe disso? Talvez nós disséssemos, mas poxa, esse alguém, esse outro homem precisa saber
que ele é mais próximo? Por que que esse cara está levantando essa lebre? Parece que está com má vontade. Que história é essa? Casa logo. Faz como Labão. Vocês lembram da história de Labão? Labão tinha 2 filhas. A grosso modo, uma bonita e uma feia. A feia era mais velha. E a bonita era mais nova. E logo um rapaz apareceu e se interessou por a mais bonita. Mas não tinha dinheiro. E foi conversar com o sogro, então. Gostei da sua filha, mas não tem dinheiro. Eu falei, que isso? A gente resolve fácil. 7 anos de trabalho, ela é sua. E ele trabalhou 7 anos para ele, foram com poucos dias. Tão apaixonado era. No dia do casamento. Cara, esse sogro, meu. Esse sogro. O cara entregou para ele a noiva. Bem adornada com véu, sei lá, né? O que ele fez? Só sei que o cara pegou a noiva, pela qual ele trabalhou 7 anos. 7 anos. Falou, agora, né? É minha. E foi. Levou para a noite de núpcias. A sua amada, desejada. Desejo tão forte que manteve por 7 anos. Trabalhando com afinco. E no outro dia de manhã ele olhou para a sua amada. Não era bonita. Era feia. E ele falou, o que você fez comigo? Ele foi brigar com o sogro dele. O que você fez comigo? Estou falando de Jacó, né? Foi falar com Labão, o que você fez comigo? Eu trabalhei 7 anos para casar com Raquel. Hoje eu acordei, eu estou casado com Lia. O cara, você me pediu uma noiva? Eu te dei uma noiva. Aqui na nossa terra não é costume casar a mais nova na frente da velha. Mas fique tranquilo. Passa aí a lua de mel, eu te dou a outra. Você leva 2, pelo preço de 2, porque eu quero que você trabalhe mais 7 anos. E assim ele trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. A gente não pode mais faz como Labão, casou, meu amigo, já era. Boaz, casa com Ruth, quando o cara descobrir que ele que tinha o direito, e aí vai fazer o quê? Depois de consumado, já era. Outro detalhe importante é que essa história aconteceu na época dos juízes. O último versículo do livro de Juízes diz que naquela época cada um fazia o que lhe parecia melhor. Era essa a conduta da sociedade, fazer o que quer, não se importar com consequências, cada um faz o que quer, e o livro de Juízes é cheio de relatos mostrando como isso foi terrível para a sociedade. Então, a cultura era essa. Nós temos o exemplo de Labão, que fez a mesma coisa, e olhando para a situação deles, eles poderiam fazer isso, só que ao fazer isso, seria um jeito fora da lei, e isso ia macular, ia manchar a honra, tanto de Boaz quanto de Ruth, diante de Deus e diante do povo. Eles já não seriam o casal Gibor, Heil, e Eshet, Heil. Eles não seriam mais os virtuosos, mas aqueles que manipulam a realidade em benefício próprio. Quando nós enfrentamos adversidades, e parece que as coisas não vão mais seguir na direção que a gente gostaria, a nossa tentação é manipular a realidade. E se a gente faz isso, se a gente tenta mudar as coisas de uma maneira errada, nós estamos caindo na armadilha do inimigo e agindo de forma a enganar os outros, a Deus e a própria história. O maldito mas pode se juntar à nossa especulação teórica. Mas e se eu fizer assim, será que dá certo? E se eu fizer assim? Aqui, ok? Tem alguém ainda? Se tem alguém aí acompanhando na internet, escreve aí no chat, sou solteiro. Beleza, é para vocês. Quando a gente está solteiro e achando que pode ficar para tio, para tia, mas não quer de jeito nenhum, é uma agonia lidar com essa história do relacionamento, não é? E aí, ganha colorido e apelo as dicas de revistas, como na minha época, a revista Capricho. Ou então, as dicas de horóscopo. Crente não lê essas coisas, né? Horóscopo, para ver, será que hoje é o dia de eu encontrar o meu amor? E se você conhece alguém
páreo, a pessoa já começa a agir de maneira maligna, tentando levar alguma vantagem, manipular, seduzir, botar um amigo na jogada, uma amiga na jogada. Acontece, pessoal? Vocês estão comigo? Se eu fizer assim, será que dá certo? Já sei, eu vou dar um gelo, porque dando um gelo, aí vai dar atenção. Quem assistiu aqui, Todo Mundo Odeia o Chris, tentando conquistar a Sasha? Cadê o povo que assiste Todo Mundo Odeia o Chris? Não me deixem só. Ei, você também. Muito legal, ele é apaixonado da menina, bonitinha, né, a vizinha dele. E aí ele tenta agradar, e depois ele descobre que ela gosta de homem mau, bad boy. Aí ele trata ela com grosseria, e ela começa a um bad boy. Será que se eu empinar a moto, ó, moça, será que se eu colocar uma roupa desse jeito, eu chamo a atenção para mim? Eu preciso me destacar. Vou tatuar o nome dele aqui. É uma confusão, essa especulação teórica tentando mudar a realidade. Quando nós não temos certeza do que acontecerá, nos resta especular o que podemos fazer para tentar mudar a realidade que se impõe. Fazer teorias, né? Sobre o que pode e o que não pode acontecer. Enquanto a gente deveria simplesmente fazer o certo e deixar o resto com Deus. Quando você estiver enfrentando adversidades diante de Deus, a primeira lição que eu quero que você guarde: troque o jeitinho pelo certo. Aqui? Está todo mundo aqui? Troque o jeitinho pelo certo. Não dê um jeitinho. Faça o que é certo aos olhos de Deus, mesmo que pareça que vai te prejudicar. Não dê um jeitinho. Deus está olhando, e você precisa continuar virtuoso aos olhos dele. Se você fizer o que é errado, na tentativa de garantir um resultado que você deseja, você pode acabar desagradando a Deus. Percebe que o resgate e o casamento andam junto. Quem resgatar a propriedade de Noemi, por obrigação, terá que se casar com Ruth. As duas coisas estão atreladas. Dois artigos de uma lei foram acionados e tem que ser cumpridos para quem quiser resgatar. Boaz pensou justamente diferente do que a gente pensa. Alguns querem vencer ou querem o que querem a qualquer custo, mesmo que isso signifique fazer algo indigno para ter. Boaz já pensa diferente. Não há dignidade numa vitória roubada. Não há dignidade numa esposa conquistada de maneira ilícita, desobedecendo o que Deus colocou como instrução para o seu povo. Então ele pensa diferente. Ele diz: fica aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. E aí entra o si. E o si dele é diferente de um si teórico, especulativo. É um si prático. Tem duas opções. Quais são as duas opções para o cara, para o outro homem que é um parente mais próximo? Qual é? Sim ou não? E é isso que ele coloca: se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem. Isso me impressiona. Parece que ele está mais preocupado com o benefício de Ruth do que com os seus próprios interesses. Ele demonstra sujeição a Deus e à lei de Deus, ao invés de usurpar o controle e manipular as coisas para dar um jeitinho. Você também tem essa opção, tanto no aspecto com os relacionamentos interpessoais, mas também no trabalho, no casamento, na sua conduta social, como cidadão, como funcionário, como cliente, como prestador de serviço. Você pode dar um jeitinho e levar vantagens, ou você pode agir com correção, diante dos olhos de Deus, mesmo que isso lhe traga adversidade. Submisso. Se você tentar fazer a história conspirar a seu favor, você pode acabar entrando por um caminho de loucura, tentando controlar coisas que não estão debaixo do seu controle. Se você for para esse lado, você pode cair no segundo erro, que
que é se tornar uma pessoa ansiosa. Ansiosa. A ansiedade é sofrer por antecedência, correto? Disse por aí que se depressão é a dor pelo que passou, ansiedade é a dor pelo que ainda não aconteceu. Quem está depressivo tem excesso de passado. E quem está ansioso tem excesso de... Cadê o povo? Futuro, obrigado. E aonde os dois não estão? O depressivo e o ansioso? No presente. Não estão vivendo o presente. Não estão pensando com a cabeça. Não estão vivendo a sua vida com correção. Estão vivendo a sua vida ou com amargura, como Noemi, que queria ser chamado de Mara, ou como um ansioso, que quer garantir que algo aconteça no futuro. Boaz não é assim. Boaz é diligente na busca da solução. Ele vive o presente. Ele disse no versículo que vocês leram: pela manhã eu vou conversar com ele. Ele é diligente na busca da solução porque ele está vivendo o presente. Ele não sabe o que o futuro espera. Ele só tem controle sobre o presente. Pela manhã. Que hora que ele falou isso para ela? Era à noite. Logo o dia amanheceu, eu vou conversar com esse cara. Eu vou conversar com ele. Ele é diligente na busca da solução. Ele não vai dar um jeitinho, ele vai buscar uma solução correta para as coisas. Encare os seus problemas assim, com diligência na busca da solução, não do jeitinho. Outra coisa que eu percebo nesse texto que a gente acabou de ler: Boaz é objetivo em relação às possibilidades. Ele não fica especulando, ele não fica teorizando o que pode acontecer. Ele diz, ou o cara vai dizer sim, ou ele vai dizer não. Se ele dizer sim, ok, não há o que se fazer. E se ele dizer não, manda para mim. Tão certo como vive o Senhor, eu mesmo resgatarei com você, como eu prometi no versículo anterior. Então, ele é objetivo em relação às possibilidades. Eu não sei, gente, quando a gente caminha ou com depressão ou com ansiedade, nós complicamos as coisas. Os nossos sentimentos embotam e a gente fica lidando com os outros pensando, o que será que essa pessoa está pensando? O que será que fulano está sentindo? E a gente complica tudo. A coisa que poderia ser sim ou não, tratada com simplicidade, se torna algo complexo, difícil de resolver, por conta desses dois venenos, tanto do passado quanto do futuro, ou a nossa tentativa de sempre ganhar, de sempre resolver do jeito que a gente quer. Boaz é diligente na busca da solução, Boaz é objetivo em relação às possibilidades, Boaz é resoluto diante de Deus. Ele disse, tão certo como vive o Senhor, se ele não casar, se ele não quiser, eu vou casar. Ele não está decidindo isso apenas aqui, ele está decidindo isso diante de Deus. Se ele está chamando o nome de Deus para a história, e não cumprir a palavra dele, ele está usando o nome de Deus em vão. Ele estaria blasfemando contra o nome do Senhor. Mas a decisão dele é tão séria, é tão resoluta, que ele fala, tão certo como Deus vive, vou casar contigo, mas depende daquilo. Casamento é coisa séria, né, pessoal? Não é à toa que o homem e a mulher se colocam diante de um líder religioso e chamam as pessoas para testemunhar, mas também chamam Deus como testemunha daquele compromisso, na alegria e na dor, não com base em circunstâncias, porque essas coisas às vezes são boas e às vezes são ruins, né? Alguns de vocês estão casados aí com uma pessoa que já mudou muito ao longo do tempo, não é não? Eu não vou falar de mim porque a minha esposa pode me bater, mas alguns de vocês, não eu, já tiveram uma esposa magrinha, que depois ficou gordinha, ficou magrinha de novo, não é? Casou com uma mocinha, mas hoje ela já tem cabelos brancos. As coisas mudam. Na época do namoro, ai meu Jesus, é uma melação sem limite, né? Uma gentileza absurda. Agora eu posso falar de mim. Eu me lembro que eu estava no seminário e era uma briga por aquele telefone. O seminário era para todos os seminaristas. Então, às vezes, eu ligava para minha namorada. E na hora de desligar? Desliga você. Ah, não, desliga você.
Aí conversava mais um pouquinho, não tem coragem de desligar, desliga você. Não, desliga você. Os caras lá, quero usar o telefone, ligar para minha mãe. Peraí, cara, eu estou com a minha namorada. É uma gentileza. Mas o tempo passa. As coisas mudam. Isso não permanece para sempre. E aí, como é que isso se sustenta? Muita gente quer que o seu relacionamento seja sempre isso. Sempre esse eterno namoro. Eu vou ser sincero com vocês. Não costuma ser assim. A morte assola, a doença assola. Eu mesmo estou muito chateado com a Carol. Todo mundo, ela até olhou para baixo. Sexta-feira, os 3 beberam leite estragado. Quando eu descobri que estava estragado, já tinham bebido. Sei, Fabi. Os 3. O de 12, o de 10 e o de 7. O de 10 começou a chamar o Hugo primeiro. Você sabe quem é o Hugo, né? Chamou. Mas quando ele chama, ele praticamente desfalece. Então, pai, fica aqui. Chama o pai, por quê? A mãe não pode nem ver, nem ouvir. Então vai o pai amparar o menino de cima do vaso. Coitado, quase desmaia, de tanto que ele faz força. Termina um, começa o outro. E aí depois, no terceiro banheiro da casa, a outra. Então eu corria, parava um, o mais velho não precisava tanto, mas a pequenininha, tadinha, eu tinha que segurar os cabelos. Pai! E aí eu terminava um, eu corria no outro. E a minha esposa, lá na sala, não aguenta, nem olhar, nem ouvir. E o pior é que quando um ouvia o outro, aí vinha de novo. Gente, foi mais de 10 vezes cada um. Horrível. E sexta-feira, tem isso na vida do casal, não tem? Bebê faz cocô, você vê bonitinho na mão da mamãe, você não sabe o trabalho que dá. Entendeu? Tem hora que você não aguenta mais lavar uma madeira. Não aguenta. Aí você empurra para o outro empurra para você. Às vezes nós, com os nossos espinhos, espetamos uns aos outros, e não é tão agradável. Como é que faz para manter um relacionamento? Como é que faz para vencer a adversidade que o relacionamento causa? A gente tem que trocar a ansiedade pela paciência e seguir o exemplo dessas pessoas aqui. Nós temos um voto diante de Deus. Nós temos que colocar os nossos interesses pessoais depois do interesse do próprio Deus e do interesse do outro, que foi o que Boaz fez. O bem de Ruth está acima do meu interesse. Se ele quiser resgatá-la, pois bem, não há o que fazer. Agora, se ele não quiser, Deus é testemunha que eu vou fazer um juramento diante de Deus, que ele fez e que se tornaria blasfemo se não cumprisse. Essa história é uma história de romance. E o que vocês estão achando desse romance? Bonito? Se ele tiver que casar com você, ele que case. Não vai brigar? Não vai chamar para um duelo? Apesar de ser um romance, esse relacionamento destaca-se pela racionalidade. E vocês hão de aprender que um relacionamento se mantém muito mais com resolução e compromisso do que com sentimentos. Sentimentos são efêmeros, mas se o compromisso é forte, os sentimentos ficam presos ali, eles voltam, eles são cultivados. Eu acho linda essa história. Vamos continuar. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me sua capa e estenda aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Eu vou aproveitar esse trecho para mostrar para vocês que esses dois não são namorados. Ruth foi encontrar com Boaz no momento completamente inapropriado, à noite, aonde ele estava dormindo.
Ela não foi com intenções perversas, impuras no seu coração. Ela foi seguindo a instrução da sua sogra. Mesmo assim, os dois tinham consciência de que aquilo não era bom senso, que aquilo não era adequado, que aquilo não seria bem visto, que aquilo tinha uma aparência ruim. Então eles mesmos dizem: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Eles não fizeram nada de errado, mas eles não querem a aparência do mal sobre si. Então eu vou aproveitar para fazer uma pausa no sermão e compartilhar com vocês algumas regras bíblicas de amizade entre homem e mulher que não são casados. Se você é casado com o seu esposo, com a sua esposa, a regra é amar-se, ok? Sem medida. Agora, se você não é casado, é só namorado, a regra é outra. Se você é noivo, a regra é outra. E se você é só amigo, a regra é outra. Se você não é nada da pessoa, também a regra é outra. E é essa regra que eu vou colocar para vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu não vou colocar aqui no texto, senão ia ficar um monte de slide. Mas abre aí em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, 2. A primeira regra para o relacionamento entre um homem e uma mulher que não são casados é a seguinte. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 2. Deixa eu abrir aqui também. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta. A igreja mandou uma carta perguntando para o pastor sobre essas coisas. E ele respondeu: digo que é bom que o homem não toque em mulher, a não ser na sua. Eu estou colocando isso porque nós vivemos numa época que tenta relativizar as coisas. Se é uma coisa que acontece quando o mundo se torna pagão, é a incapacidade de distinguir certo, errado, luz de trevas, né? Pureza de impureza, pecado do que não é pecado. É uma incapacidade, tudo vira uma massa amorfa. Você moça, você rapaz, presta atenção nisso. Você que é casado, presta atenção nisso. Com as outras mulheres, é bom que o homem não toque em uma mulher. Nossa, pastor, pode cumprimentar? Ah, nossa cultura permite o cumprimento, né? Mas tá bom só o cumprimento. Eu falo isso porque não convém, por causa da impureza sexual, que duas pessoas que não são casados fiquem por aí, de mão dada, em gracejos, carinhos. A única exceção para isso é a sua filha. E toma cuidado, porque hoje em dia, até nisso estão achando problema. Essa instrução deve ser seguida pelo bem da igreja, pelo bem do seu coração, pelo bem da pessoa, da mulher, a fim de que ninguém seja tentado pela impureza sexual e também para fugir da aparência do mal, que o homem não toque em mulher. Segunda regra, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2, está escrito assim. E aí fala não só de mulheres, mas começa falando de homens e relacionamento com pessoas mais velhas, até chegar nos mais novos. É a instrução de Paulo a Timóteo como pastor. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos, são seu irmão na fé. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens, com toda pureza, como se fossem suas irmãs. A regra conduta cristã é diferente do mundo. Lá no mundo, qualquer rapaz esperto aproveita a chance de tirar uma casquinha de uma moça bem bonitinha, mesmo de casada e tudo mais. Nós que enfrentamos a adversidade diante de Deus, colocamos o nosso limite, a nossa cerca muito mais atrás. É bom que o homem não toque em mulher e o tratamento seja como o tratamento de uma família. Respeite como você respeita a sua irmã. Respeite os homens mais velhos como você deve respeitar o seu pai. E as mulheres mais velhas como você deve respeitar a sua mãe. Regras de convivência que naquela época já eram boas e hoje continua sendo boa também. Mais uma que o tempo está indo embora. Que as moças não se deixem despertar sexualmente. Pastor, tem isso na Bíblia?
Tem. Cantares, capítulo 2, versículo 7. Cantares está no meio da Bíblia, logo após o livro de Eclesiastes. Cantares, capítulo 2, versículo 7, se repete mais 2 vezes no livro de Cantares, as mesmas falas, as mulheres dizendo para as moças. Cantares 2, versículo 7, prometam, jurem, ó moças de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. Então eu traduzo isso da seguinte forma: moças, não se deixem despertar sexualmente. Essas mulheres da Bíblia estão recomendando a não apressar o amor, mas esperar ele florescer, pois demanda um contexto e ocasião próprio. E essa recomendação não vem para o homem, vem para a mulher. Por quê? Porque o homem não precisa de nada para estar despertado sexualmente, se é que vocês me entendem. Mas a mulher precisa. Então não se deixe despertar sexualmente, exceto na ocasião e no momento apropriado. Para nós que estamos na igreja, qual que é a ocasião e o momento apropriado? Casamento. E fora? Isso ajuda a responder para os jovens que estão namorando. O que pode e o que não pode, pastor? Não se deixe despertar sexualmente. Ok? O batimento muda, a cor da pele muda, está despertando. Coloca mais atrás essa régua pelo seu próprio bem. Faça como Ruth e guarde isso para a ocasião certa. Ninguém deve saber. Bom, mais uma. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Não em paixões sexuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, preste atenção nisso, não prejudiquem, nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus os chamou para uma vida santa e não impura. Não se aproveite de um irmão, não se aproveite de uma irmã. Se você está interessado em alguém, trate isso com toda a seriedade possível e ore a respeito dessa pessoa só. Não fica flertando com mais de uma. As moças também, por favor. Nós não estamos tentando derrubar manga madura no pé e aqui cair tá bom, se cair uma vez a gente come com sal. Não é assim que funciona. Somos vidas. E o texto fala para não enganar ninguém, nem prejudicar. Infelizmente, quando a gente não tem esse temor e essa maturidade, há prejuízo sim. Alguns de nós têm fotos de casamento, cujos casais que ali estavam, não estão juntos mais. E agora você não consegue nem mostrar a foto de casamento mais. Por quê? Tem um jeito certo de se conduzir, não se conduziu. E o negócio não prosperou. E aí a gente lamenta. Que os irmãos se portem com toda pureza. E agora eu vou colocar um por minha conta e risco. Tenha bom senso. Não está na Bíblia, mas eu estou colocando, ok? Palavra do Edinho. Se você quiser ouvir agora, você ouve. Se não, esquece o que eu estou falando. Tenha bom senso. No meu caso, o bom senso significa que a sala onde eu faço atendimento pastoral tem uma janela de vidro. Né? Por quê? Qualquer um pode olhar e ver quem está lá dentro. Também significa que eu não atendo uma moça sozinha aqui à noite. Se tem gente por aqui, eu consigo atender. Tem criança, tem gente subindo e descendo. Mas, pastor, eu só consigo conversar com você à noite. Não, aqui na igreja não dá para ser. Eu me lembro que um dia eu vim na igreja preparar o sermão. No meio do caminho eu vi o carro da Lisânia aqui, arrumando a mesa da Santa Ceia. Eu falei, eita, e agora? Cheguei, olhei, já pensei, os vizinhos estão vendo que tem uma mulher aqui e agora estão me vendo entrar atrás. Bom senso, o que eles vão falar? O que eles vão pensar? Eles têm direito de pensar o que eles quiserem. Felizmente a Lisane veio e falou, minha sogra está aqui. Ai, beleza. E mesmo assim, na minha sala, fazer o que eu tinha que fazer. Não vi nem que hora saiu. Com a sogra. Bom senso.
ressalva, bom senso não é uma regra. Tem gente que tem um bom senso extrapolado e quer impor esse bom senso nos outros. E porque essa outra pessoa não tem o mesmo bom senso que você, você já trata como impuro e pecador. Calma. Aqui eu não estou colocando o mandamento do Senhor. Eu estou falando você ter bom senso próprio. Se resguardar. A responsabilidade de se resguardar do outro é do outro. Respeite. Guarda o seu espaço. Você não é responsável pela conduta do outro. Você é responsável pela sua. Amém, meus irmãos? Eu coloco essas coisas porque isso ajuda para o nosso relacionamento ser legal, abençoado. Isso vai preservar a pureza dos rapazes e das moças, dos maridos e das esposas. Importante. Eu quis fazer essa digressão para mostrar para vocês como é que é. Ele deu para ela quantas medidas de cevada? 6 medidas. Abençoou generosamente essa mulher. Todas as vezes que esse cara encontrou com essa mulher, ele abençoou ela. Todas as vezes. Ele tem o que com ela? Nada. Nem casar com ela, ele pode ainda. Mesmo assim, todas as vezes que ele encontra com ela, é para abençoá-la. Da forma que ele pode. É assim que um homem tem que se relacionar com todas as mulheres. Tem que ser bênção na vida delas o tempo todo, em toda circunstância. O que puder fazer, fazer de maneira respeitosa. Deu pão para ela, deu 6 medidas de cevada. E aí a gente pensa, o que vai acontecer? Vamos continuar a história, porque não acaba nunca. Antes de continuar a história, precisamos lembrar, enfrentando as adversidades diante de Deus. Troque o jeitinho pelo certo e troque... Pessoal, vamos lá. Enfrentando a adversidade diante de Deus. Alto. Troque o jeitinho pelo certo. Troque a ansiedade por paciência. Vejamos o que aconteceu. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou, como foi, minha filha? Parece que ela está curiosa. Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse, não volte para sua sogra de mãos vazias. E quem não conhece a história ainda está aí preso, né? E aí, o que vai acontecer? E aí? Vamos, desenrola, pastor, desenrola, pastor. Será que essas 6 medidas são um prêmio de consolação para ela não acabar com as mãos vazias? Foi atrás do marido, voltou com 6 medidas de cevada. Será que é isso? Será que é o destino dizendo para ela, perdeu? Contente-se com o que você tem. É isso e acabou. O que vai acontecer antes de continuar? Preciso lembrar vocês mais uma vez. Leiam comigo em voz alta. Enfrentando a adversidade diante de Deus. Troque o jeitinho pelo certo. Troque a ansiedade por paciência. Especialmente em relação aos relacionamentos. Seja sincero. Vamos ver. Então Noemi disse. Tenha paciência, minha filha. Até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda. Eu amo, essas histórias são perfeitas. Se você não tem controle sobre uma coisa que vai acontecer, o que lhe resta? Ter paciência e esperar acontecer. Adianta sofrer antes de acontecer? Levi foi lá para o campeonato, coitado. Pegou o algoz dele. Queria saber de mais nada, tirou o kimono. Começou a torcer pelos amigos. Eu nunca vou ganhar dele. Eu não vou para o Paulista. E os amigos começaram a vencer e ele viu. Todo mundo vai, pai. Só eu dos meus amigos que não vou para o Paulista. De repente ele foi lá em cima dar uma dica para o coleguinha que ia enfrentar um adversário que ele já venceu. E descobriu que tinha repescagem. Vestiu o kimono. E começou a encarar uma luta por vez. 4 lutas, para tentar conseguir uma vaga de 3º lugar. Enquanto ele chorava, algoz, eu disse, filho, primeiro, esse menino não é imbatível. Segundo, a sua vida não está sendo definida aqui, se vai dar certo ou vai dar errado. Isso é só uma pequena fase no que Deus está preparando você para o futuro. É só uma fase. Dê o seu melhor e fique tranquilo. Me ouviu? Não, o sentimento não deixou. Por fim ele chegou até a última luta e venceu o último adversário. Tinha mais um, mas o cara foi embora. E ele foi alçado
ao terceiro lugar. Foi classificado para o Paulista. E saiu do tatame, celebrando. Coitado, não sabia disso no começo. E estava sofrendo por antecedência. Sem saber o que seria. Tenha paciência, minha filha. Tenha paciência, meu filho, até você descobrir o que vai acontecer. Vamos deixar para sofrer depois. Antes vamos evitar o jeitinho e fazer o que é certo. Quando eu olho para essa última instrução, trocar a ansiedade pela paciência, ela é colocada de uma maneira diferente para cada personagem. Boaz tem muito o que fazer. Tanto é que ele sai correndo. Ele precisa fazer. Ele precisa resolver. Ele precisa conversar. E é por isso que o texto diz que ele não vai descansar. Ele tem muito o que fazer. Já Ruth não tem nada o que fazer. Até tudo se resolver, ela não pode fazer nada. Isto é o certo para ela. Fazer o que é certo em circunstâncias diferentes é diferente. Para Boaz não dar o jeitinho, ele precisa fazer o que é certo. O que é certo é trabalhar para resolver a questão e decidir, descobrir o que o homem vai querer fazer, para ele poder cumprir a sua palavra. Para Ruth, o certo a fazer é ficar parada. É esperar. É ter paciência. Outra coisa, a paciência de Boaz é manifesta em uma especulação prática, objetiva e simples. Ele não manipula, ele não mente, ele não engana. Conversar com esse cara e ver como é que esse negócio se resolve. Ponto. Objetivo e prático. Diligente. Logo de manhã já foi fazer isso. A paciência dele se manifesta dessa forma. Ao invés de ficar ansioso pensando em como resolver, ele é paciente para esperar as coisas se manifestarem e ele tomar uma decisão. A paciência de Ruth se manifesta em paz e confiança no caráter de Boaz. Eu fiz a minha parte e agora ele vai fazer a dele. E eu vou aguardar. Eu vou descansar nessa espera. Isso é muito importante. O Arnaldo gosta muito do Salmo 37, que fala que nós devemos esperar no Senhor, descansar no Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor e esperar nele. E a gente cantou isso hoje. Nós devemos descansar, que Ele é o nosso descanso. Para encerrar o sermão, você deve seguir o exemplo de Boaz? Você deve ser uma pessoa mais objetiva na hora de lidar com a adversidade, fazendo o que é certo, sem especulação. Ou você deve seguir o exemplo de Ruth e parar e esperar em paz no que Deus vai fazer. Cada um deve aplicar isso conforme a sua realidade que está vivendo nesse momento. E antes de terminar, mais uma vez eu quero destacar que Jesus é nosso Boaz. No tempo certo ele apareceu e ele não descansou até resolver a nossa demanda por resgate. O William praticamente já adiantou essa parte na oração que ele fez lá, entre a penúltima e a última música. O nosso resgatador não descansou até resolver o problema. Ele recebeu todas as pancadas, ele verteu até a sua última gota de sangue, ele entregou o Espírito para nos libertar do pecado, nos libertar da morte, nos libertar da ira divina e do inferno que nos esperava. Jesus é o nosso Boaz, que não mediu esforços, foi prático e objetivo, fazendo o que ninguém mais poderia fazer, morrendo por nós naquela cruz. Aconteceu quando isso? Quando que Jesus chamou? Porque às vezes a gente está ansioso, né? Será que as coisas vão dar certo ou não vão? Sabe quando que Jesus Cristo te amou? Quando que Ele te resgatou? Foi na cruz. Então você que está ansioso, baixa a bola, porque Ele te amou antes de você nascer. Foi há 2000 anos atrás que numa sexta-feira Ele se entregou. E antes disso, na quinta, Ele estava intercedendo por você. Você que está ansioso, Jesus intercedeu por você. Jesus já morreu por você. Jesus já ressuscitou por você.
relaxa, se acalma. Outra coisa, não só aconteceu antes de você nascer, mas também aconteceu antes da fundação do mundo. Hoje na escola dominical a gente falava sobre isso. Você sabe quando você foi escolhido por Deus? Eleito por Deus? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, você ainda não existia em realidade, mas já existia na mente de Deus, e Ele já te amou e te escolheu porque Ele quis. Porque Ele tinha algo para realizar na sua vida, porque Ele queria que a sua vida servisse para glorificá-lo nesse caminho de discipulado, de serviço a Jesus Cristo, de obediência. Antes do mundo existir, aconteceu o seu resgate, aconteceu a sua eleição, para que deles viesse a semente de Davi. Como que eu aplico isso para a nossa vida? Deus escolheu Jesus para ser o nosso resgatador antes da fundação do mundo e morreu na cruz por nós. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para nós sermos dele. E agora a última implicação: Deus nos escolheu para Jesus, para Ele ser nosso. E Deus nos escolheu para nós sermos dele antes da fundação do mundo. A história está sendo revelada aos nossos olhos, mas ela já é real no reino dos céus. Então descansa e tenha paciência. Tudo que precisa acontecer vai acontecer. Só faça o certo. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós somos atribulados por aflições o tempo todo. É difícil manter os olhos no Senhor quando tudo parece que está saindo do controle tantas e tantas vezes. E nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. O Senhor sabe que nós somos pó. O Senhor sabe como o nosso coração se aperta em olhar para uma circunstância desejando que fosse diferente e não ter condições de mudá-la. E nós fazemos de tudo, nós falamos, nós brigamos, nós insistimos, nós provocamos. E às vezes tudo que conseguimos provocar é briga, é dissensão, é facção, é distanciamento, é confusão. Nos ensina, Deus, a simplesmente pedir. Nos ensina, Senhor, a descansar. Nos ensina, Deus, reconhecer que o Senhor vai levar a bom termo tudo que diz respeito à nossa vida. E que o Senhor tem descanso, o Senhor tem direção, o Senhor está no controle da história. E nós podemos, ó Pai, simplesmente ouvir a Tua voz e te obedecer. Venha trazer alento para cada um que está aqui nessa noite. O Senhor conhece a aflição, a amargura e a ansiedade de cada homem, de cada mulher, casado ou solteiro. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha inundar nossas almas, nossas mentes, os nossos corações, Senhor, no nome de Jesus. Amém.